Boa noite. Prevendo as consequências do aquecimento global do planeta, a Associação dos Amigos do Parque Ecológico do Funchal está a plantar espécies indígenas e endémicas em zonas de maior altitude. É nosso convidado, Raimundo Quintal, geógrafo e um dos grandes impulsionadores desta associação. Muito boa noite, doutor. Esta plantação de espécies indígenas e endémicas da Madeira em zonas mais elevadas tem por base constatações mais ou menos empíricas, ou seja, experiências vividas, ou está assente em estudos mais profundos? Ora, muito boa noite e obrigado pelo convite. A Associação dos Amigos do Parque Ecológico nasceu a 11 de julho de 1996. Era eu ainda vereador da Câmara do Funchal, com o pelouro do ambiente, e uma das razões que me fez aceitar, na altura, o convite do professor Virgílio Pereira para integrar a sua equipa foi a criação do Parque Ecológico do Funchal, numa área com cerca de 10 km², que durante anos tinha estado mais ou menos ao abandono. E com a criação desse parque, previa-se que se apostasse muito na recuperação da flora primitiva aos diferentes níveis, já que o parque vai desde a cota 500 e poucos nos Tornos até quase aos 1.800 metros de altitude no Pico do Arieiro. Entretanto, era eu vereador, entendi que um projeto daqueles não é um projeto que se limite a um período de uma variação de 4 anos, 8 anos. É um projeto para muitos e muitos anos, para diferentes gerações. E eu, entretanto, também tinha aprendido que estes projetos só podem ter sustentabilidade se houver, da parte da sociedade civil, uma participação. E fomentei, na altura, a criação da Associação dos Amigos do Parque Ecológico, que entre 1996 e 2001 se dedicou especialmente ao trabalho de criação e desenvolvimento do viveiro, plantas indígenas e endémicas. Eu faço aqui um parênteses para explicar qual é a diferença. Indígenas são aquelas plantas que já existiam cá quando chegaram os primeiros povoadores. Por exemplo, os loureiros, os tis, o funcho. O funcho existia cá, mas também os primeiros povoadores conheciam do continente. Os tis, os loureiros, não conheciam, mas os tis e os loureiros são comuns às Canárias. Já, por exemplo, o maçaroco ou os maçarocos, quer o da beira-mar, quer o de altitude, são plantas endémicas. A oveira é uma planta endémica. Endémicas porquê? Isto é, são indígenas e, além disso, são exclusivas desta ilha. Não é Ou mais seja, lado nenhum. O conjunto das indígenas contém as endémicas, ou as endémicas pertencem ao conjunto maior das indígenas. E esta plantação de plantas indígenas e endémicas em maiores altitudes tem por base alguns estudos científicos? Mas eu queria, para situarmos, ora bem, para poder fazer a recuperação, sobretudo das maiores altitudes, porque as terras altas da Cordilheira Central da Madeira, muito antes de falarmos das alterações climáticas, já eram um verdadeiro deserto de montanha. Antes disso, antes de eu pensar ir para a Câmara, fui coordenador durante vários anos de um suplemento de urbanismo e ambiente no Diário de Notícias, chamado Cidade de Campo. E uma das campanhas que nós lançámos nesse suplemento era Serra Escalvada, Serra Florestada. Fizemos visitas na Cordilheira Central, sobretudo nas serras de Santo António e São Roque, para mostrar o deserto que lá em cima estava. Por exemplo, o Pico dos Cedros, ou o Pico do Cedro, que fica a poente do Pico do Arieiro. Não tinha cedro nenhum, tinha rocha, mas se nós escavarmos podemos encontrar raízes dos velhos cedros da Madeira. Havia sinais claros que lá em cima existia vegetação. Uma vegetação
não exatamente da Laurisilva, mas uma formação essencialmente arbustiva, por isso mesmo conhecida por rosal de altitude. Ora bem, mas para que se pudesse criar um oásis naquele deserto de montanha, era necessário não só haver vontade política de quem naquele momento estava, mas era necessário puxar jovens e menos jovens para essa causa. E a primeira fase foi necessário criar um viveiro. Um viveiro que produzisse milhares e milhares de plantas que depois podiam ser lá em cima plantadas. Em outubro de 2001, ainda era vereador e não era presidente da associação, nem nada que se pareça, a associação começou uma primeira experiência acima de 2.700 metros de altitude, já muito perto do Pico do Arieiro, numa zona que estava perfeitamente desertificada. Para poder plantar uma pequenina planta, era preciso fazer um buraco na rocha, era preciso deitar estilha, isto é, material estilhaçado, resultante da trituração de ramos de árvores, e muita dessa estilha ia da estação de transferência dos viveiros, criar ali uma cama, pôr a planta. Ora, isto foi um trabalho muito difícil, e foi um trabalho que exigia. Mas como é que surgiu a ideia? A partir de uma experiência mais ou menos empírica ou a partir de uma experiência científica? Repare, nós, quando falamos em metodologia científica, temos de pensar que devemos colocar uma hipótese, e a hipótese aqui era: vamos fazer voltar às terras altas aquelas que eram as plantas que nós julgávamos ser as dali. Depois passamos à fase da experimentação para validar a hipótese. E isto demora tempo. Mas, passados estes anos, e apesar de todos os contratempos, e depois podemos conversar sobre eles, o que é verdade é que eu estou convicto neste momento que o trabalho, que já implicou muitas centenas e centenas de voluntários, está a demonstrar que a hipótese era uma hipótese válida. E podemos construir hoje, ou começar a construir, uma tese que é válida para aquelas áreas modelo que nós desenvolvemos e que depois pode ser aplicada já com mais segurança, porque sabemos o que é que funcionou bem, o que é que funcionou menos bem, com mais segurança nas outras áreas, porque aquele projeto, como lhe disse, nasceu em outubro de 2001 como um oásis no deserto de montanha. Tem feito também algumas pesquisas, alguns estudos naquela zona. Que conclusões já chegou? Não, repare, não sou eu, como outras pessoas que trabalham comigo, temos vindo a refletir, não é só plantar, temos vindo a refletir, temos vindo a monitorizar, mas, atenção, nós começámos em 2001, em outubro de 2001. Em 2003, 2004, as plantinhas parece que não se desenvolviam. Quando caíam os nevões, toda a gente dizia já acabou, essa utopia já acabou. Mas o que é verdade é que quando chegámos a 2010, chegámos a junho de 2010, e era impressionante a quantidade de maçarocos e o azul lindíssimo que cobria aquelas terras altas, mas também as uveiras, também os cedros da Madeira já com 2 metros e mais, os loureiros. E eu aproveito para dizer que, nessa altura, alguns dos gurus da ciência, isso até está publicado no site de um grupo de investigação da Universidade da Madeira, que é o Macaronésia, que houve alguém que em 2011, mais tarde, escreveu a dizer que os loureiros lá em cima onde andávamos a plantar não cresciam mais de 25 centímetros. Eu demonstro que temos loureiros com 2,5 metros e 3 metros já aos 1.700 metros de altitude e a produzir fruto que neste momento já se estão a multiplicar. Isto quer dizer que é possível termos mais manchas de Laurisilva aqui na Madeira? Cuidado. O que nós estamos a construir lá em cima, não é, ou ajudar a natureza a recuperar, não é Laurisilva.
Nós o que estamos a trabalhar lá em cima é na recuperação daquilo que podemos chamar o quarto andar fitoclimático. Uma formação em que a predominância das espécies são arbustivas, mas também há algumas pequenas árvores, como, por exemplo, o loureiro, o tilo, o prado, o ilex prado, que é um azevinho da Madeira, a sorveira, que é das poucas espécies que são de folha caduca na flora da Macaronésia, mas depois muitos arbustos. Temos muitos arbustos. Posso-vos dizer que nós já experimentamos, quer nessa primeira área, de altitude entre os 1.700 e os 1.800, quer depois, a partir de 2005, quando comprámos ao Dr. Rui Silva o montado do Cabeço da Lenha e transformamos em campo de educação ambiental do Cabeço da Lenha, entre os 1.500 e os 1.550 metros de altitude, um terreno com 54 mil metros quadrados, que faz fronteira com o Parque Ecológico, mas já fica no Concelho de Santana, freguesia de São Roque do Faial. Nós, quando começámos também com essa experiência, aí já havia imensas urzes. Aí o que nós começámos a fazer foi um trabalho diferente. Foi limpar as invasoras, e as invasoras ali eram sobretudo a carqueja, que no continente é conhecida por tojo, e a giesta, e nos intervalos das urzes começámos a introduzir espécies endémicas e indígenas daquela área. E acha que é possível, digamos assim, replicar esta experiência noutras zonas da Madeira? Mas o que eu gostava de dizer é que quando chegamos a agosto de 2010, e eu tenho tudo isto monitorizado, tenho fotografias mês a mês, desde outubro de 2001 até agora. E os meus colegas também, porque ninguém faz isto sozinho, isto é um trabalho que implica uma estrutura que não é amadora, é voluntária, mas não é amadora. E depois podemos também conversar sobre isso. Até porque agora está em moda dizer que todas as associações são feitas de gente corrupta, e eu gostava de tocar nesse tema. Mas porquê é que diz que é voluntária e não é amadora? Porque há, por detrás de todo este trabalho, uma organização. Temos pessoas que se responsabilizam pela construção do nosso blog, da página do Facebook, pela comunicação. Temos pessoas que se encarregam da parte administrativa. Quando vamos trabalhar é preciso fornecer lanche, é preciso fornecer almoço, e temos uma equipa liderada pela Sra. Gorete que é responsável pela alimentação das pessoas. Temos, durante 5 anos, e volto novamente a 2010, em princípios de agosto de 2010, tínhamos, quer no Pico do Arieiro, quer cá em baixo, as coisas andaram muito bem, o desenvolvimento se fez muito bem, e depois, entre o dia 12 e o dia 14 de agosto, aquele incêndio, que não começou lá em cima, foi colocado por mãos criminosas, cá em baixo, entre o Corral e Santo António. Provou-se que era fogo posto, só não foi preso o criminoso, porque infelizmente houve entre os bombeiros municipais e os serviços florestais tal discórdia que o criminoso acabou por beneficiar dessa discórdia. Isso é outra história que precisa um dia de ser muito bem contada. E como é que sobrevive a associação? Com que apoios? Um momento. Meu pai dizia o pé consoante a passada. Passada aqui, uma expressão madeirense. Mas nós só temos 35 minutos, portanto, exato, está bem, o tempo também é precioso. Exato, o tempo é precioso, mas eu, como aprendi a conversar com as plantas, e o ritmo das plantas é mais lento, vai-me permitir também alguma lentidão. Ora, mas dizia eu que, quando chegamos a 2010, início de agosto de 2010, tínhamos aquela zona de lá de cima já perfeitamente composta, as plantas a crescerem muito bem, e cá em baixo a biodiversidade a avançar também muito bem. Em 2 dias perdemos mais de 90%. E então restava-nos ou baixar os braços e abandonar tudo, ou renascer das cinzas. E refizemos o projeto que se chamava Oásis no Deserto de Montanha, para renascer das cinzas. E aí, mais uma vez, não começamos do zero, começamos do -1 ou do -2. Era preciso plantas. E nós pedimos um espaço à Quinta Jardins do Lago e começámos a criar um viveiro. Logo
logo em outubro de 2010. E esse viveiro funcionou até dezembro de 2015. Uma retaguarda, uma pessoa, a Elda Sousa, nossa sócia, guia de turismo profissional, mas conhecedora da botânica, passou a ser a coordenadora daquele trabalho. E muitos voluntários estiveram ali. E era dali que saíam a maior parte das plantas. Só aquelas que não conseguíamos fazer ali é que pedíamos aos viveiros dos serviços florestais. E até 2015, e a 2015 porquê? Porque depois o terreno precisava de ser utilizado e nós tivemos de entregar, era esse o contrato. Até 2015, o grosso das plantas que nós levamos até à terra prometida eram do nosso viveiro. E em termos de apoio financeiro, têm? Apoio financeiro nós recebemos, após o fogo, um apoio financeiro da Fundação Calouste Gulbenkian, do programa Ciência da Fundação Calouste Gulbenkian, porque esse programa reconheceu a seriedade científica do nosso projeto. E, para além disso, nós funcionamos apenas com os nossos recursos. Nós nunca pedimos apoio financeiro, nem a câmaras, nem a governo nenhum, nem regional, nem central. O apoio que nós temos da Câmara do Funchal é no autocarro que transporta os voluntários. A sede da associação está no Parque Municipal do Monte e é propriedade da Câmara. E, neste momento, a parte do Instituto de Conservação da Natureza, aquelas plantas que nós não conseguimos fazer, solicitamos. Mas posso dizer que, neste momento, o grosso do que está a crescer já resulta da sementeira de muitas plantas que nós reintroduzimos depois de janeiro de 2011, porque a primeira fase foi terrível de limpeza, mas temos, por exemplo, já cedros da Madeira a produzir semente, temos, por exemplo, já imensas, incontáveis faias das ilhas a produzir semente, temos os azuros em autossementeira, os maçarocos em autossementeira, mas também os damos, apanhamos as sementes e depois sabemos, por isso, isto não é por acaso, nós sabemos quando é que as sementes estão boas para apanhar, quando é que devemos dispersá-las para não se tornarem inviáveis, porque ao fim de algum tempo podem estar inviáveis. Também fazemos multiplicação por estaca. Por exemplo, uma das espécies que nós estamos a apostar imenso, quer no núcleo do lado de cima, quer no campo de educação ambiental do Cabeço da Lenha, é a Oveira da Serra, o Vaccinium padifólio, que produz um fruto vermelho, rico em vitamina A, vitamina C, antioxidantes, que inclusivamente já foi exportado para um laboratório em França para a produção de medicamentos. É uma planta que se pode multiplicar por semente e por estaca. Há um nosso sócio, curiosamente, um homem conhecido por ser ligado ao mar, o José António Gouveia, que foi durante muito tempo o treinador do João Rodrigues, mas que também é um homem da montanha, nós costumamos dizer que é um homem anfíbio, e ele é um amante da natureza e ele próprio tem tomado a iniciativa de detectar quais são as oveiras que produzem fruto maior para selecionar as estacas dessa oveira, no fundo para fazer clones dessa oveira, para termos maior produção. E posso dizer que mais compota de oveira tivéssemos para vender. Sr. Doutor, ainda há pouco eu estava a falar que... mas só para falar de recursos, apontava... os recursos são nossos. Os recursos são nossos. Olha, por exemplo, nós fazemos percursos a pé na montanha, alugamos um autocarro, aí não pedimos à Câmara, alugamos um autocarro a uma empresa da cidade, neste caso é sobretudo com a SAM que nós trabalhamos, o preço que nós colocamos dá-nos uma margem de lucro para a associação. Temos feito visitas de estudo, há 2 anos fizemos aos Açores, a São Miguel, o ano passado, este ano fizemos, o ano passado fizemos a São Miguel, este ano fizemos ao norte do país, ao norte do continente. Há uma margem que sobra para a associação. Temos vendas de livros, quer de livros meus, quer de livros, como, por exemplo, um livro para crianças, feito pela professora Fátima Veríssimo, ilustrado por 4 dos nossos sócios, e que foi apoiado também pela Fundação Calouste Gulbenkian. Nós vendemos, a livraria da Gulbenkian é a livraria que mais livros desses vende. E são esses os recursos, e posso dizer que sem subsídios,
E, de propósito, nós nunca nos candidatámos a fundos comunitários, porque queremos provar, e temos dito isso até a algumas televisões estrangeiras que nos têm visitado e até rádios estrangeiras, queremos demonstrar que é possível, com trabalho voluntário, recuperar a montanha e não vivermos do dinheiro fácil da Europa. Porque o dinheiro fácil da Europa é muito bonito para se plantar, mas depois, quando toca à manutenção ou a carinhar das pequenas plantas, eu gostava que comparassem. Já ainda há pouco quis aflorar esse assunto a propósito da Associação Raríssimas. Eu penso que era isso que queria dizer quando se falava, quando disse que se apontava muito o dedo a associações corruptas. Como é que olha para este caso e como é que olha para o papel das associações na sociedade? Portanto, o caso da Associação dos Amigos do Parque Ecológico deve ser das associações mais antigas de cá da Madeira. Repito, já fez 21 anos de vida. É uma associação que neste momento tem 411 sócios. Um sócio paga de joia 10 euros e depois paga 20 euros por ano. E a Associação dos Amigos do Parque Ecológico, toda a gente, o presidente, o tesoureiro, o vice-presidente, toda a gente paga as visitas ao continente. As visitas de estudo, ninguém vai à pala da associação ou à pala dos outros pagantes. Não, todos pagamos. Os percursos a pé, muitos sou eu que faço orientação, também pago. Mas igual as associações de cariz social não podem fazer isso, porque têm utentes para cuidar e têm muito dinheiro a gastar. Repare, não, mas também nós temos dinheiro... No caso da Raríssimas é completamente diferente. Nós também temos dinheiro para gastar. Não se pensa alimentação, compra de alfaias, nós temos uma máquina de triturar restos vegetais, temos bomba para elevar água, porque temos uma nascente que está a 250 metros da cozinha e a um desnível de 30 metros e também elevamos água e precisamos de água para irrigar as pequenas plantas. Tudo isso tem imensos custos. Quer dizer com isso o quê? Que há pouco espírito voluntário nas outras associações? Não, o que eu quero dizer é que há muita gente corrupta por aí, mas também há muita gente séria. E a nossa associação não deve nada a ninguém. Estamos no fim do ano, tudo o que gastamos está pago e, felizmente, temos um saldo bancário positivo que nos dá alguma margem de trabalho para os anos futuros. Ainda há pouco perguntava-lhe se era possível replicar este projeto da Associação dos Amigos do Parque Ecológico do Funchal noutras zonas da Madeira, inclusive no Porto Santo. Na sua opinião, como é que olha para a realidade da Madeira, ou para algumas zonas da Madeira, e também para a realidade do Porto Santo, que é completamente diferente? Desculpa, o Porto Santo temos de pensar noutras espécies. Por exemplo, no Porto Santo tem um maçaroco endémico, o Equum porto-santensis. Seria interessantíssimo e parece que já estão a fazer que se multiplicassem sementes daquele maçaroco ao longo de toda aquela estrada entre a cidade, Vila Baleira, e a Calheta, se tivesse maçarocos de um lado e do outro plantados, que seria, na primavera, qualquer coisa de fabuloso. E acha que os governantes são sensíveis a esta questão? Não tenho de achar, nem deixar de deixar. Eu faço parte de uma associação que faz o seu caminho. O que nós entendemos é que, embora, e não entramos no disto, embora haja gente a dizer que não pode ser assim, nós temos os nossos espaços lá em cima, estamos disponíveis para que os políticos ou os técnicos vão lá. Nós não somos do copy-paste, nós experimentamos, damos o corpo ao manifesto, faça sol, faça chuva, faça vento, ou esteja o tempo calmo, temos tudo monitorizado, sabemos as nossas taxas de sucesso, podemos comparar com outros e, de resto, o próprio atual presidente do Instituto de Conservação da Natureza já esteve a visitar com um técnico a nossa experiência. Nunca recebemos a visita da senhora vereadora do Ambiente da Câmara do Funchal, nunca lá esteve. O campo de educação ambiental é do lado de Santana também. Nunca ninguém da Câmara de Santana, nem desta, nem outra gestão, nos visitou, mas só nos fazem falta aqueles que lá vão. Temos tido, felizmente, visitantes de muitos países, temos sócios ingleses, temos sócios alemães,
Ainda na plantação de novembro, tivemos dois visitantes do Japão. Um japonês que veio de propósito, contactou connosco, de propósito à Madeira, um especialista em produção de mel e que no Japão produz o nosso maçaroco em estufa e leva, na altura da floração, as abelhas lá para dentro para produzir mel apenas do nosso maçaroco. E ele veio cá para ver como é que nós multiplicávamos, porque nós multiplicamos com alguma facilidade o maçaroco por semente e também por estaca. Numa altura em que muita gente fala do aquecimento global... Mas só para lhe dizer que esse senhor japonês já prometeu que para o ano volta cá e ficou entusiasmado e trabalhou, porque nós ali, seja do Japão, da Alemanha, presidente daqui ou dali, não recebemos ninguém para a fotografia. Quem vai, nós entregamos uma enxada para colocar as plantas na terra prometida. Dr. Raimundo Quintal, numa altura em que se fala muito do aquecimento global, quais são as principais consequências para um arquipélago como o arquipélago da Madeira? Ora bem, muito antes de haver esta preocupação, e eu comparo um pouco o que está a acontecer, que uma pessoa quando está com cancro está aflita, não é? Mas quando foi necessário fazer prevenção, possivelmente não fez. Mas repare, eu cheguei à Câmara em 1994 e já muito antes disso, e escrevi na Cidade de Campo e noutros sítios, dizia: o deserto do Saara está aqui muito perto. O deserto do Saara está mais perto de nós do que Lisboa. Cuidado que a expansão do deserto vem aí. Eu não sou nenhum mago, não sou nenhum arauto da desgraça, mas, enfim, fiz um doutoramento em Geografia Física, ligado à fitogeografia, e, modéstia à parte, não foi por correspondência, e passei muitos anos a estudar, a queimar as pestanas, e, inclusivamente, estive fora do país a ver outras realidades, a estudar outras situações. E consegui perceber o que havia cá e consegui que tivesse um grupo de amigos, que felizmente é grande, a acreditar neste projeto. Ninguém faz nada sozinho. É importante que fique assim. E por isso mesmo nós entendemos que, como as alterações climáticas estão aí, e eu fazia só aqui um parênteses para dizer o seguinte: desde 2006 que há estudos consistentes sobre as perspectivas climáticas de futuro para a Madeira. Este trabalho foi publicado em 2006 e em 2015 foi apresentado pelo Governo Regional da Madeira um trabalho resultante de uma equipa multidisciplinar chamada Estratégia Clima Madeira, Estratégia de Adaptação às Alterações Climáticas da Região Autónoma da Madeira. Na página 141, para não ser muito maçador, há um parágrafo que diz isto: os resultados indicam um aumento generalizado da temperatura média entre 1,3 e 3 graus centígrados e uma diminuição da precipitação anual em cerca de 30% no final do século XXI. Mas depois tem cenários, o cenário para o período mais próximo, 2010-2039, tem dois cenários e diz o cenário mais preocupante, diz que pode haver uma diminuição da água entre 28% e 9%, mas um aumento da temperatura entre 0,5% e 0,9%. Isto parece pouco, mas depois se formos para o período 2070 ou 2099, temos que, no cenário A2, temos uma diminuição da precipitação que pode ser entre 48% e 22%, ou um cenário menos dramático, 44, 23. Aumento da temperatura, o cenário mais dramático entre 2 a 3 graus, o cenário menos dramático. Isto quer dizer que nos próximos anos é de esperar maior risco de incêndios e mais risco de enxurradas? Globalmente temos uma tendência para aumento da temperatura, diminuição global da precipitação, embora possam ocorrer períodos de precipitação intensa. Ora bem, perante esta perspectiva, há lados negativos e vertentes positivas. A Lorisilva tenderá a subir um pouco e a apertar o Orzal de altitude. Por isso mesmo é que nós já vamos introduzindo algumas espécies que, em princípio, as pessoas diziam que não eram do lado de cima. O loureiro,
a faia das ilhas, o aipo do gado, que é uma herbácea que vive 2 anos, o primeiro ano cresce, o segundo ano floresce, flor muito bonita, é uma planta ornamental fantástica, autossemeia-se e neste momento está a avançar. Temos também experimentado o seixo, folha caduca, nas linhas de água. Temos experimentado, em alguns sítios, o folhado também, o sanguinho, o perado e vamos vendo... Digamos que têm feito um trabalho de prevenção. Esse trabalho de prevenção também é seguido pelas autarquias e pelos autarcas. Vamos vendo qual é a reação. Acha que consegue passar essa imagem para eles? Consegue passar essa mensagem? Não é coisa que não me preocupa. Eu durmo bem para esse lado. Não. Eu e os nossos colegas que se acham que devem dar valor ao nosso trabalho, ótimo. Se acham que os gurus do gado da serra é que dão mais votos, continuem. Nós não vamos vender a razão ao peso dos votos. Então faço-lhe a pergunta ao contrário. O trabalho de prevenção, há trabalho ou não há trabalho de prevenção nesse aspecto, no sentido de travar também um pouco as enxurradas e também travar os incêndios? Nós, quando estamos a fazer isto, estamos, por um lado, a pensar na biodiversidade, na recuperação da biodiversidade, estamos a pensar numa dimensão ecológica, ou seja, ao fazermos o retorno das espécies de alta montanha, ao combatermos a desertificação, estamos a contribuir para que, mesmo havendo menos água, haja uma maior infiltração e menos escorrência, logo alimentar os lençóis freáticos e reduzir os riscos de cheia e, mesmo quando não chove, a passagem do Alísio, a subida desse vento geral, que foi o tal que impeliu para o sul os navegantes e que possivelmente foi o que trouxe até cá o Gonçalves Arco, esse vento sobe as vertentes voltadas a nordeste. E nós, no campo de educação ambiental, neste momento, mesmo depois do incêndio de 2010, claramente já temos bem marcada a diferença entre o ritmo de desenvolvimento e as próprias espécies. Podemos ver na vertente voltada ao Nordeste, ali voltada para a bacia hidrográfica do Faial, e a vertente voltada ao Sudoeste para o Funchal. Nós, isso já... Dr. Raimundo Quintal, o nosso tempo está quase a esgotar. Mas só para dizer, eu sei que o tempo está a esgotar, mas as alterações climáticas vão continuar. Mas só para lhe dizer que nós estamos a trabalhar nesta preocupação da biodiversidade, preocupação ecológica e também económica. Porque nós entendemos que algumas das espécies podem ter um desempenho económico muito importante. E à cabeça estamos convictos que a Oveira da Serra pode constituir uma âncora importante de desenvolvimento da alta montanha. Além disso, a biodiversidade também traz muitos turistas à Madeira. Mas só porque dizer o seguinte, porque a Oveira da Serra é uma excelente pioneira, mas além disso produz fruto. Nós este ano, porque o verão praticamente não choveu, nós colhemos baga de Oveira da Serra, ou se quiser, uva da Serra, que é um mirtilo, é o nosso mirtilo endémico, desde o fim de agosto até o fim de novembro. E podemos transformá-la em compotas, em sumos, em licores, até a indústria farmacológica pode aproveitá-lo. Mas também o próprio loureiro lá em cima. E quem sabe, se o aipo do gado, o Melanazolino decipiens, era importante que o gado goste imenso, por isso é que era plantado na camacha, para dar às vacas e às ovelhas. Quem sabe se não será uma espécie aproveitada no futuro. Dr. Raimundo Quintal, em 2018, aliás, é o ano europeu do património cultural. A Associação dos Amigos do Parque Ecológico do Funchal tem para o próximo ano um programa chamado Jardins com Histórias. O que se pretende com este projeto? Nosso programa anual tem três objetivos. Por um lado, recuperação da biodiversidade na alta montanha, e já no dia 6 de janeiro teremos a primeira plantação de 2018. As plantações vão desenvolver-se até fins de março e depois, a partir daí, manutenção, porque não basta plantar. Preciso manter. Não me interessa dizer, eu plantei 100 milho,
pergunto no ano seguinte quantas é que estão vivas, daqui a 5 anos quantas é que estão vivas. Isso é que interessa. Por outro lado, vamos ter e continuar a ter os percursos na montanha, que são percursos de observação, de aprendizagem, de até interpretação da paisagem natural e da paisagem humanizada. Finalmente, um terceiro objetivo, que é o conhecimento do património florístico, sobretudo exótico, dos jardins e parques da Madeira. E nós temos este programa já há vários anos. Este ano, de propósito, e para desmontar um estigma que, infelizmente, se abateu sobre as árvores do Funchal, o primeiro percurso não será num jardim. 17 de fevereiro será um percurso devidamente ordenado pelas ruas do Funchal para sabermos o nome, de onde é que vieram, como é que se comportam, quando é que florescem, se são bonitas, se são menos bonitas, com as plantas também acontece a mesma coisa. Um olhar sobre as árvores, é isso? Vamos conversar sobre as árvores do Funchal. Depois passaremos para parques e quintas. E um dos parques que este ano vamos visitar, e já fizemos em anos anteriores, e em julho, antes de fazer o ano da data do dia terrível, 15 de agosto deste ano, será o Parque Municipal do Monte. Será um dia para refletirmos sobre aquele parque e para desmontarmos muitas das coisas. E acha que aprendemos com a tragédia? A tragédia que matou 13 pessoas? Quem sou eu para avaliar? O que lhe posso dizer é que no domingo passado, uma árvore da mesma espécie, caiu em Marco de Canaveses, matou uma jovem, foi uma vida humana que se perdeu, e não vi debate, não vi da parte da comunicação social grandes referências. Se tivessem morrido 10 ou 15, há mais preocupação em mostrar o sangue, em aproveitar-se da dor das pessoas, do que propriamente procurar as verdadeiras causas. E quanto ao monte, espero bem que o Ministério Público faça uma investigação devidamente sedimentada em valores científicos e que todos os factores, desde os factores biológicos que afetaram as raízes, até outros fatores inerentes à festa, sejam devidamente equacionados. Isso quer dizer o quê? Que a festa também pode ter contribuído para a queda daquela árvore, o barulho e tudo isso? Eu julgo que seria muito importante na investigação que se pegasse no manifesto do fogo daqueles dias, se voltasse a fazer fogo e que se colocassem sismógrafos exatamente onde estava aquela árvore e onde estão outras árvores da mesma espécie. Aqui fica... Aquele tipo de doença, digamos assim, é fácil de detectar? As câmaras municipais têm técnicos e meios para detectar árvores com aquele tipo de doença? Não sei se tem ou não. Eu, quando estava na Câmara, respondia e nunca fugia às minhas responsabilidades e dava o peito às balas à frente de toda a equipa que trabalhava comigo. Não, mas posso lhe dizer que não é fácil. Em 2010 caiu um carvalho bem maior do que aquele, embora de outra espécie, na Quinta do Santo da Serra. Não matou ninguém, não foi notícia. Este ano, na Quinta do Santo da Serra, já caíram dois eucaliptos enormes. A mesma doença está a afetar algumas árvores onde estava a zona de piqueniques da Quinta do Santo da Serra. Não sei se estão a trabalhar, não sei. Eu tenho andado lá a analisar, tenho andado a estudar, porque estas coisas é preciso estudar muito. E quanto mais se estuda, menos se sabe. Isto é um pouco como quando se vê um arco-íris. Quando parece que estamos a deitar a mão ao arco-íris, ele está cada vez mais distante. Aprendemos alguma coisa com a tragédia? Espero bem que tenhamos aprendido e que não... Mas já nota alguma diferença? Não tínhamos ficado apenas pelo medo. Bem, quanto ao que se fez nas árvores da cidade, eu resumia a isto. O problema era dos pés e engessaram os braços. Dr. Raimundo Quintal, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final neste programa de entrevista. Assim especial, desejo uma boa noite e um bom fim de semana.